Se você errou alguma dessas questões nos últimos 3 Enems, provavelmente você teve a sua TRI ferrada por causa desses erros, tá certo? Então, olha só, errar esses tipos de questões que eu vou te mostrar aqui agora, ou ter errado eles, pode ter interferido diretamente na sua TRI. Com isso, eu quero te mostrar qual tipo de questão que você não pode perder e você já ficar ligado nesse tipo de modelo, nesse tipo de conteúdo e você conseguir pensar estrategicamente no aumento da sua nota na prova de naturezas, beleza? Então, vem comigo aqui para você visualizar. Então, eu quero já mostrar aqui, de forma cronológica, tá? Do Enem 2022 para o Enem 2024, tá certo? Então, olha só. Quando a gente vai nessa sequência, eu separei aqui algumas questões de ecologia que acabaram caindo nessas provas nos 3 últimos anos. Eu estou usando aqui somente o Enem aplicação regular. Não estou falando de Enem PPL, nem de segunda aplicação, nem de Enem digital. Tá? Então, estou falando aqui de Enem aplicação regular. Então, quer dizer que eu tenho 8 questões nessa lista que estão presentes nas últimas 3 provas do Enem, 22, 23 e 24. Tá? Que são questões de ecologia, que eram questões de nível médio e fácil, que você pode ter errado e por isso a sua TRI não foi o que você esperava. Então, o caminho de elevar a sua TRI é por aqui, tranquilo? Então, preste atenção comigo aqui. Ó. Questãozinha do Enem 2022, falando sobre a extinção de espécies. Ela vai tratar sobre um caso muito específico, que é o caso de uma árvore que é uma espécie exótica, provocando o quê? Ela está provocando a redução da biodiversidade. Então, uma questão sobre espécies exóticas, sobre introdução de espécies no ambiente natural, ela é uma questão muito fácil. Por quê? Porque ela está relacionada com desregulação do equilíbrio ecossistêmico daquela região. Então, se você pegou essa questão e errou, você pegou um conceito que é amplamente cobrado e a forma como ele foi cobrado só quer de você, olha só, casos como dessa árvore podem provocar redução da biodiversidade, pois elas. Então, olha só, é uma explicação simples. Essa questão ela está dentro do contexto de questões operacionais, que são questões de nível médio, que tem uma explicação, uma justificativa básica de algo que foi descrito. Então, estou te entregando o modelo de questão média, é uma questão operacional. Você precisa justificar algo. Isso está relacionado aí principalmente com a escada, tá certo? A escada, a pirâmide do conhecimento. Primeiro eu memorizo e identifico, depois eu justifico, explico e depois eu consigo elaborar e criar, tá? Então, se você consegue memorizar e identificar, você está na base ali do conhecimento. Para você ter um conhecimento mais profundo, você precisa conseguir justificar, explicar ou elaborar e criar. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a questão quer de você uma justificativa, tá certo? Ela quer de você uma explicação básica. Por que que a introdução dessas espécies ela pode causar uma redução da biodiversidade? Então, olha só, elas vão acabar ocupando áreas de vegetação nativa e substituindo parcialmente a flora original. Então, é um viés de justificativa ou consequência muito claro. Quando eu introduzo uma espécie que não é natural daquela região, qual é o principal problema que acaba sendo acarretado? É a disputa, ou seja, ela passa a competir com espécies nativas. E essa competição pode ser prejudicial, levando as espécies nativas à extinção. Então, um contextozinho aqui ó, bem simples, bem corriqueiro, bem comum dentro da conjuntura ecológica do Enem, que foi abordado aqui num nível médio. Então, você não pode errar uma questão como essa e acertar lá uma questão de genética, por exemplo. Isso vai ferrar a sua TRI. Você tem que ser coerente com a sua prova. Então, esse aqui é um tipo de questão que você não pode perder. Beleza? Vamos lá para outra questão do mesmo Enem 2022. Essa questãozinha aqui fala sobre relações ecológicas aplicadas a um conceito de parasitologia. Então, ele está dizendo aqui sobre os resultados de um estudo clínico, tá certo? Que vai ser um estudo baseado no quê? Eles estão infectando o mosquito Aedes aegypti com uma bactéria parasita específica. E eles dizem o seguinte, essa bactéria ela vai induzir a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, vai reduzir a transmissibilidade dessa doença pelo mosquito. Isso acontece por quê? Porque a bactéria vai ser um organismo intracelular, então ela precisa parasitar a célula, e o vírus também precisa estar na célula para se reproduzir. Aí ele mata aqui a questão com o quê? Necessitarão de recursos comuns.
Isso daqui já tem que ativar na tua cabeça isso aqui, ó, competição. Se eu disputo por recursos comuns, eu tenho que memorizar essa identificação. Essa questão é nível básico, tá certo? Ela só quer uma memorização e identificação rápida. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste no quê? Identificação. Isso é o quê? Isso aí que ele descreveu é o quê? Uma identificação básica. Isso que ele descreveu é um processo de competição. Não tem para onde, tá? Então, uma questãozinha aí, ó, de nível básico, onde a gente precisaria acertar para manter a TRI consistente, tá bom? Então, não ter acertado essa questão aqui pode ter ferrado sim com a sua TRI, tá? Então, isso aqui é o famoso erro baixa nota, tá certo? Você errou esse tipo de questão, você vai baixar a sua nota no Enem, não tem para onde a gente correr, tranquilo? Então, pega essa visão e não se esquece. Vamos aí para a questãozinha do Enem 2023. Então, veja, duas questões dentro do Enem 2022 que tem ali o mesmo padrãozinho, uma fácil e uma média dentro do conceito de ecologia. Nossa, esse aqui é o caminho, tá? Em 2023, o que é que pode ter acarretado o seu erro dentro dessa conjuntura? O número de abelhas tal encontra-se em declínio, e aí ele vai falar de um manejo de conservação, que seria o quê? A utilização de bombas de sementes de espécies vegetais nativas. Se ele está querendo disponibilizar plantas para auxiliar essa não redução, né, esse declínio de espécies de abelha ou de grupos de abelhas aí nos ecossistemas, ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo aumentar a oferta de recursos para sustentar a população. Então ele está perguntando aqui, esse método contribui para a preservação, por quê? Justificativa básica. Por que que ele vai ajudar a preservar? Porque ele aumenta a oferta de alimentos. Então aqui mais uma questãozinha do modelo operacional. Mais uma questãozinha que você precisa garantir. Por quê? Porque ela é uma questão média. Não faz sentido você acertar uma questão de nível de dificuldade alto de fisiologia, nível de dificuldade alto de física, de química, uma questão de equilíbrio químico e errar uma questão como essa. Não faz sentido para a prova do Enem, tá? Ele vai julgar que você chutou essa questão ou que você chutou a questão mais difícil e, consequentemente, tua TRI faz o quê? Ela vai lá para baixo, beleza? 2023, mais uma vez, outra questãozinha falando sobre ecologia, agora uma questão que fala sobre biorremediação. O que é a biorremediação, meu querido, minha querida? Nada mais do que utilizar processos biológicos ou processos já naturais do ambiente para remediá-lo, né? Para restaurar algum problema ambiental que foi causado ali pelo homem, tá certo? Então ele vai falar aqui da planta aquática água-pé, tá? E ele está falando que ela pode ser utilizada para biorremediação, tá aqui atrás da câmera, mas você já consegue visualizar isso, de ambientes contaminados por metais tóxicos, certo? Então ele vai dizer aqui, ó, que esses poluentes serão captados, beleza? Eles serão captados por essa planta. Então, se eu estou falando de metais tóxicos, se eu estou falando aí de captação, né? Estou falando de captação, o que é que vai acontecer? Ele quer saber o que é que vai acontecer dentro do corpo do vegetal, certo? Então, dentro do corpo do vegetal, a gente vai ter o quê? Vamos ter um objeto específico aqui de acúmulo, tá certo? Então, é uma questão de bioacumulação, tá bom? Então, é uma questãozinha muito simples também. Por quê? Quando a gente fala de metais tóxicos no ambiente, quando a gente fala de biorremediação deles, a gente vai utilizar um mecanismo de acúmulo. Se o grande problema dele no meio ambiente é que ele se acumula nos organismos do ecossistema, ou seja, ele vai se acumulando cada vez mais à medida que ele vai subindo nos níveis tróficos. Então, utilizar um determinado organismo para retirar isso do ambiente é botar alguém lá para acumular tudo e você tirar do ambiente, tá? Então, é um pensamento muito comum, uma questão nível básico aqui, porque você tem um nível de interpretação muito básico, uma memorização muito direta do processo de bioacumulação, você vai lá e aplica. Então, questãozinha de 2023 aí, muito importante que a gente não podia perder. Se você errou, você vai lá pegar a sua prova do Enem. Se você, professor, não teve o desempenho que eu queria na prova do Enem 2023, por quê? Errei esse tipo de questão? Foi. Então, você já conseguiu mapear o seu erro. O que eu quero te mostrar aqui é o quê? Estrategicamente, você mapear o seu erro. Quais foram os piores erros que eu cometi na minha prova de ecologia do Enem? Então, esses erros aí ferraram com a sua TRI e você não pode mais deixar eles acontecerem.
Um errozinho muito comum também foi nessa questão aqui do Enem 2023 também, certo? Que é uma questão de ciclos biogeoquímicos. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, se os micro-organismos decompositores fossem exterminados, qual etapa não aconteceria? Aqui você não precisaria saber nada de ciclo biogeoquímico, só olhar para a imagem. É uma questão de identificação pura e simples. Ele está falando aqui, ó, se eu tirar os micro-organismos decompositores, o que é que acontece? O que é que não vai mais acontecer aí dentro desses processos? Micro-organismo decompositor, ele faz o quê? Ele decompõe matéria morta. Então, ele se alimenta de matéria morta. O que é a matéria morta? Detrito. Então, ó, o detrito gera a formação de amônia. Então, se eu não tiver mais organismo decompondo, o que é que não acontece? O 2. Porque o material, o recurso que o micro-organismo decompositor usa são os detritos. Quando eles usam os detritos, eles produzem amônia. Se eu não tenho mais decompositor, a etapa 2 de transformar detrito em amônia não acontece mais. Logicamente, a gente chega aqui e marca a letra B. Acabou. Entendeu? Então, é só saber o que é que o decompositor usa. É só saber do que ele se alimenta, o que é que ele faz no meio ambiente. Acabou-se. Não tinha mais para onde correr. Então, é uma questão muito simples, muito direta. Esse tipo de questão não pode ser perdido, tá bom? E se você não quer perder esse tipo de questão, você precisa estar estudando com quem sabe, com quem entende de métricas, de estratégia e sabe o que é que o Enem cobra de você. Então eu quero te entregar 15 dias da plataforma da M aqui de graça para você ter esse tipo de conteúdo aí mapeado para você seguir essa trilha que vai te levar a uma TRI mais elevada. Só resgatar seu cupom aqui de 15 dias de graça da plataforma. Meu presente para você. Fica à vontade aí. Mais uma questãozinha, olha só, agora 2024, então eu mostrei aí 3 provas, tá certo? E aí o que é que acontece? Ó? Eu quero te contar aqui uma história bem interessante. Eu fiz o Enem 2024 presencialmente, tempo real, com os professores aqui da M, para a gente ter ali a experiência da prova, junto com os alunos e ver, né, em primeira mão a prova que a gente estava esperando. E essa questãozinha foi uma questão que eu fiz, tal, anotei todas as minhas considerações sobre ela. E aí eu no final já estava bem cansado, só queria ir embora e pegar a prova. Então, tipo assim, eu terminei a prova de biologia, fiquei lá esperando, né? Aí fiz a prova de natureza, logicamente. E fiz alguns de matemática e depois fiquei esperando, porque o meu objetivo era voltar e gravar vídeo e fazer tudo. E aí o que é que aconteceu? Na hora de passar o gabarito, depois dessa questão, eu passei o gabarito errado. Pois é. Então, o gabarito saiu errado. E aí, consequentemente, eu errei essa questão no gabarito. E aí a minha nota não foi mais alta porque eu errei essa questão no gabarito. Então, veja, tinha 15 questões de biologia, eu ia gabaritar as 15, e aí eu consegui 10 de física e 10 de química. Eu acertei 35, tá? Então, eu acertei 35 lá na prova, né? Fazendo do jeito que deu lá. E aí, o que que aconteceu? Nessa questão, eu não gabaritei. Consequência, minha nota ficou estagnada num platô específico, mesmo quase gabaritando biologia. Por quê? Se eu tivesse errado a questão mais difícil da prova, talvez minha nota tivesse sido maior. Mas como eu errei uma questão como essa, minha nota acabou baixando TRI. Então, isso é real e eu estou testando isso na prática para você. Olha só que massa, tá? Então, ele traz aí justamente esse compêndio dizendo que a urbanização afeta a epidemiologia de doenças. Então, acaba tendo maior contaminação. Por quê? Porque teve a urbanização. E aí, o que é que acontece? Ele associa isso à contaminação da água. Essa contaminação da água reduz a biodiversidade, beleza? E isso aumenta o risco para a saúde humana. E aí ele vai perguntar nesse contexto como a urbanização está causando esse risco. Justamente aqui, ó, a urbanização causa essa redução da biodiversidade aquática. Logicamente, ele reduz as espécies que são encontradas no meio e isso diminui a população de predadores aquáticos que poderiam controlar ciclos de vida de vetores, por exemplo, mosquitos que se desenvolvem ali naqueles corpos d'água e assim por diante, tá? Então, uma questãozinha muito básica, porque a gente precisaria aí de uma justificativa plausível associada à identificação da imagem. Não chega a ser uma questão de nível difícil, questão média, tá? Então, questão média faz diferença, como eu acabei de dizer para você que aconteceu na minha prova. 2024, mais 2 questões. Então, veja aí. Só em 2024, 3 questões de ecologia que, se você errou, sua TRI acabou lascada por causa disso, certo? Essas duas, elas são bem diretas. A primeira delas é mais fácil de todas, porque ele vai falar sobre os sistemas agroflorestais, tá? E ele vai falar que esses sistemas, eles estão associados com uma constante mudança das comunidades que estão ali. Quando a gente fala de sistemas
que são baseados em mudanças de comunidades, ou seja, colonizações, extinções, a gente vai associar esse processo ao processo de sucessão ecológica, que é exatamente isso aí, tá? Exatamente esse processo de coloniza, se extingue, tá? Então, por isso, a gente tinha que saber, com a descrição inicial aqui, você já consegue visualizar isso. Com essa descrição inicial de sistemas agroflorestais, você já conseguiria resolver essa questão. Ela é de nível fácil. Por quê? É só identificar o que é que o texto está me dizendo e qual dos processos nas alternativas é isso que está acontecendo lá, tá? Então, não tinha nem para onde correr. Questãozinha que se você errou, TRI foi lá para baixo. E a última é essa daqui. Por quê? Porque ela vai trabalhar dentro do mesmo contexto daquela biorremediação. É o mesmo contexto, ele está falando de biorremediação aqui também. Ó. Só que ele especificou que é utilizando planta. Então virou uma fitorremediação. Só para dizer, não, é diferente a questão. Só que ele está falando lá no comando aqui, ó, o método que retira mercúrio da área contaminada. A gente viu naquela outra questão de 2022, eu acho, né? 2022, foi 2022 aqui. Deixa eu ver. Não, bioacumulação foi 2023, aqui, questão número 4, né? Ele fala dos metais acumulados no tecido. Então vai ser o mesmo princípio utilizado aqui. Ele quer colocar uma planta no meio para acumular esse mercúrio e depois retirar a planta do meio. Então ele dá 5 formas de usar a planta para remediar um ambiente. E ele diz que na fitoextração aqui, ó, a remoção se dá como? A remoção se dá pela transferência e acúmulo na parte aérea das plantas. Então ele está falando de bioacumulação. Aí quando ele cita no comando, né, o que ele quer trabalhar é justamente o mercúrio, ele está falando de um material tóxico altamente bioacumulável. Então a única forma de fitorremediação que seria mais eficiente nesse contexto era a fitoextração. Quando você vai para as alternativas, ó, letra A, fitoestabilização. Aí quando você vai para as outras alternativas, a única que tem fitoextração era a letra E. Então uma questãozinha aqui que a gente precisava garantir também dessa parte de ecologia na prova de 2024. Uma questão média, tá? Principalmente pelo tamanho dela, tá? É uma questão média. Não vai ser difícil, principalmente por causa, né, da conjuntura ali da bioacumulação e da organização das alternativas. Você só tinha uma opção de resposta, tranquilo? Então aqui eu acabei de te mostrar questões que, se você errou nesses Enems passados, provavelmente a sua TRI foi prejudicada por causa disso. Então pega esse material, dá uma olhada nessas questões, principalmente dessas de ecologia, porque ecologia é o cargo-chefe da prova, são as questões mais fáceis e médias, e se você não garantir ecologia, você vai ter uma TRI ruim, e esse não é o objetivo, tranquilo? Então espero que tenha ficado claro para você. Não esquece de resgatar os seus 15 dias de graça aqui da plataforma, e lembra, eu tô aqui para levar você até o seu 15 de 15 em biologia. Então, cheiro no coração, ama a biologia, e até a próxima. Valeu!